Fala nação, pessoal, treta aí, né, entre Pilhado soldou o verbo aí pro Zé Elias, né? Zé Elias, que é comentarista da ESPN, falou alguma coisa sobre o Danilo. Na verdade, a mídia paulista está bolada, né? Com essa vitória aí do Flamengo aí. Flamengo que vai sim passar o Palmeiras na liderança e a mídia paulista já está já assustada. Vamos ver isso aí e muito mais, beleza? Fica até o final do vídeo, dá essa força, irmão aí, beleza? Informações também sobre Flamengo e Fortaleza. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões, que isso me ajuda muito, beleza? E eu fico agradecido. E toda essa polêmica aí que está envolvendo o Zé Elias e o Danilo, tá? Zagueiro do Flamengo. Eu vou me posicionar de uma forma que eu sei que eu vou contrariar muita gente, mas eu nunca vou ser hipócrita na internet. E como eu já fui muito cancelado por covardias da internet, distorcendo as coisas, eu faço questão de falar um pouco sobre a situação do Zé Elias. Por quê? Porque o Zé Elias, ele foi infeliz no que ele falou sobre o Danilo? Foi. Ele usou a expressão roubar. O Danilo voltou para roubar o Flamengo. Só que o que eu queria deixar claro, né, para muita gente, primeiro, ele não sabia que estava sendo gravado. Segundo, essa expressão, ela é muito usada por todos nós, e eu me incluo, no meio do futebol. Principalmente por ex-jogadores. Então, eu acho que está tendo um linchamento no Zé Elias, desnecessário, porque muita gente distorceu um pouco o que ele falou, porque essa expressão ela é muito usada. E aí estão cancelando o cara na internet, quando eu mesmo já falei. Fulano voltou em fim de carreira pro clube, não tá jogando tão bem e tá ganhando um salário altíssimo. Esse cara tá roubando o clube. Mas não é a palavra roubar ao pé da letra. E o que mais me irrita é que grande parte das pessoas que estão atacando o Danilo na internet, o Zé Elias na internet, já usaram essa expressão na resenha. Todos os meus amigos que assistem futebol já usaram essa expressão na resenha. Todos os ex-jogadores que eu conheço já usaram essa expressão na resenha. Então crucificar o Zé Elias por algo que é dito por todo mundo no meio do futebol e que eu faço questão de deixar claro. Ele não sabia que estava sendo filmado. É muito claro ali que ele não sabia, porque a ESPN estava no intervalo da TV e estava sendo filmado para o YouTube, entendeu? Então, eu saio em defesa do Zé Elias por saber o quanto esse cara está sendo cancelado agora. Agora, ele foi errado? Foi. Cabe ao Zé Elias agora procurar o Danilo, né? É fácil o Zé Elias entrar em contato com o Danilo, se desculpar, mas também não é todo esse crime que estão dizendo que o Zé Elias cometeu. Eu só faço questão de me posicionar sempre, galera, porque eu já fui muito alvo de linchamentos na internet, tentando me cancelar. Então, sempre quando eu vejo algo que me soa meio injusto, eu falo. Sei que vai ter gente que vai ficar chateada, mas eu tenho que dizer que o cara só usou uma expressão que é usada por todo mundo, mas no momento errado e sendo filmado. O governo do Rio quer vender o Maracanã para o Flamengo. O preço do Maraca, 2 bilhões de reais. E por que querem vender? Por causa do alto custo do estádio e porque o governo do Rio quer quitar dívidas com a União. E por que o interesse logo em vender para o Flamengo? Porque os políticos entendem que o Malvadão é o único clube endinheirado o suficiente para comprar o estádio mais tradicional do planeta. O Vasco tá vendendo o almoço para comprar a janta, além de que tem o São Sanitário. O Fluminense, o caixa do Série C tá mais vazio que o Maraca em dia de jogo do Fluzinho. O bairro nem se fala, os caras alugaram o Enxenão que não lota nem com capacidade para 44 mil chorões. Nem se tivessem dinheiro comprariam o Maraca. Olha o prejuízo que o time sem torcida toma no estádio alugado deles. A venda do Maraca incluiria o estádio principal, o ginásio, Maracanãzinho, piscinas, áreas de treinamento e a adjacente Aldeia Maracanã. A torcida dos tetra-rebaixados da colina estão revoltadas com a possível compra do Maracanã pelo Flamengo. Os seus falidos, fiquem na de vocês quietinhos, senão o Colossal compra São Januário também. E já que a Ratolândia é o nosso salão de festas, o Flamengo compra e coloca o estádio para eventos de aniversários e casamentos. Equilíbrio, eu busco equilíbrio, mas o Flamengo não me ajuda. Interrompemos a programação. Hã? Olá, tudo bem? Essa semana não teve resumão do Brasileirão por motivos de tensão máxima pré-Libertadores. Melhor assim, né, Palmeiras?
Tudo bem, prometo não falar do 3-2 do Mengão no Maraca. Esqueceu de mim. Vou ver amanhã. Ai, já viu, né? Não quero ver cara de nenhum de vocês. Mas olha que teve gente desafiando o Malvadão. Tava me desafiando? Cabra safado. Eu desafiando o senhor. Responda, em vez de ficar perguntando. Os secadores continuem secando, mas cuidado com a Arrascaeta, hein? Boa noite. Ó o Arrascaeta! Beijo, meu amor. Vamos falar agora de coisa séria, pessoal. Tem o corte também do... Fica até o final. Tem um corte também, né? Do Zé Lício aí, falando desse jogo também, né? Entre Fortaleza e Flamengo. Vamos falar agora aqui sobre esse jogo de hoje, beleza? Então, vamos ao vídeo. Um dos mais interessantes também pelo Campeonato Brasileiro, o vice-líder colado no mesmo número de pontos do Palmeiras, enfrenta o Fortaleza desesperado em busca da recuperação para deixar a zona do rebaixamento. Jogo no Castelão. Cícero Melo tem os detalhes desse confronto. Olá, fã de esporte. Fortaleza e Flamengo jogam neste sábado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro em Fortaleza, no estádio Castelão, às 19h30. Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 61 pontos ganhos. Mesmo número de pontos do líder Palmeiras, mas com uma vitória a menos, 18 contra 19 do time paulista. Já o Fortaleza está no Z4, na penúltima colocação em 19º lugar, com apenas 24 pontos ganhos. O técnico argentino Martim Palermo tem 2 desfalques por suspensão em sua equipe. O atacante Lutero e o zagueiro Kusevich, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Em compensação, tem 4 jogadores voltando de suspensão. O atacante Daverson, o outro atacante Barreiro, mais Gaston Ávila e Pablo Roberto. Já o técnico Felipe Luiz também tem desfalques. 2 por suspensão. O volante Eric Pulgar e o atacante Carrascal, suspensos pelo 3º cartão amarelo. E ainda tem 2 desfalques por lesões. O Pedro, atacante com essa fratura no antebraço, ele está inclusive fora do jogo da próxima quarta-feira, jogo decisivo lá em Buenos Aires contra o Racing, pela Libertadores da América, valendo uma vaga para a final da competição. Outro que também está lesionado é o atacante Everton Cebolinha. Ele está com uma lesão no músculo do quadril, Ele uma vai ficar lesão no reforço. muscular, e não tem condições de jogo nas próximas 2 ou 3 semanas. O jogo do reforço, primeiro não jogar. turno, na 11ª rodada, no dia 1 de julho, que aconteceu no Maracanã, teve uma goleada do Flamengo por 5-0 diante do Fortaleza. 2 gols do Luiz Araújo, um do Arrascaeta, um do Michael e um do Everton Araújo. Obrigado, Cícero. O tamanho do desfalque do Pedro. Você vê em vermelho aí, o cara em 37 jogos teve 15 gols e mais 7 assistências. Quer dizer, é o principal nome do gol do Flamengo. Bruno Henrique, 9 mais 2. Everton, 4 mais 2. Luiz Araújo. Everton é o Cebolinha, né? Luiz Araújo, 12 gols, 8 assistências. O Plata, 5 mais 8. Samuel Lino, 2 mais 4. Começou com tudo, mas perdeu um pouco o pique. O gol dele foi anulado contra o Racing. Wallace Ian, 7 mais 4. Então, é um desfalque realmente importante para o Flamengo, Elton. É algo para preocupar para esse jogo contra o Fortaleza ou o elenco dá conta? Bom, o curioso desses números, né? O Samuel Lino com bem menos jogos que o Everton Cebolinha, a mesma quantidade de participações em gols, né? E o impacto inicial da contratação desse jogador para a equipe do Flamengo. Mas sobre o Pedro, Edu, claro que vai fazer falta. E é pensando não só nesse jogo, né? Pensando também na sequência da temporada, até quanto tempo ele vai ficar de fora. O jogo contra o Fortaleza, que é um jogo difícil, né? O Flamengo vai jogar fora de casa contra um adversário que luta contra o rebaixamento. Já sentiu dificuldades outras vezes, né, de enfrentar o Fortaleza. Mesmo com essa fase ruim, é um jogo muito tenso e isso serve para o Flamengo também, o que eu falei sobre o Palmeiras, né? Não dá para descolar do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o mesmo número de pontos do Palmeiras e precisa também vencer a partida para continuar, no mínimo, né, empatado em número de pontos com o líder do campeonato nos critérios de desempate. Porque isso vai fazer muita diferença lá na reta final. Então é um jogo que, pensando no elenco que o Felipe Luiz tem,
dá para dar conta sem o Pedro. Ele tem algumas opções importantes para colocar no ataque. Ele já usou o Plata como falso 9, já usou o Bruno Henrique como referência. Ele já jogou sem um centroavante, né, com 2 atacantes de movimentação, quando o Pedro não estava à disposição, ou naquele momento, né, em que o Pedro ainda não tinha recuperado a confiança do treinador. Mas, de qualquer forma, pensando em médio prazo, é um desfalque importante, Edu. O que tá pintando é Luiz Araújo, o Samuel Lino e o Gonçalo Plata. Você gosta dessa possibilidade? Sim, porque o Plata já fez essa função diversas vezes, né? Um jogador que já atuou ali como um falso 9, ele consegue trocar de posição, inclusive com esses 2 caras de lado de campo. Acho que o Samuel Lino até um pouco menos, né? Abre mais o campo pelo lado esquerdo, mas o Luiz Araújo é um cara que consegue sair da direita para dentro, funcionar como segundo atacante. Quem vem de trás também acaba entrando na área por conta dessa facilidade que o Plata tem de abrir espaços para quem vem de trás. É uma formação interessante, ainda mais enfrentando o Fortaleza, que tenta buscar essa solidez defensiva, né? E não tem encontrado ainda com o Palermo. Então é uma formação que até o Bruno Henrique seria também uma opção boa, Edu, mas eu acho que até olhando o adversário que o Flamengo vai enfrentar, essa opção pelo Gonçalo Plata também acaba sendo uma opção bem interessante. A gente falou sobre isso ontem, acho que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, neste final de semana, podem usar a minutagem dos jogadores. Então, usar bem as 5 substituições para descansar a rapaziada. De repente, também para o Bruno Henrique é uma boa ficar ali, ter algum tempo de descanso, pensando no jogo da volta, nesta quarta-feira, jogo na Argentina, depois da vitória por 1-0 no primeiro confronto. Vamos rodar a informação. No começo, falando que não tem que jogar. O Arrascaeta tem. No Campeonato Brasileiro. Tem tudo, senhor, hein? Eu falei isso antes do jogo contra o Bayern, também pegaram no meu pé. O jogo mostrou o contrário, obviamente, no final do jogo contra o Bayern. O Arrascaeta tem no Campeonato Brasileiro 26 jogos como titular e entrou em outros, são 26 partidas, 15 gols, 12 assistências. 27 participações em gols, ou gols marcados ou em assistências, em 26 jogos. Na Libertadores, ele tem 9 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. O desempenho dele tem caído muito na Libertadores. Eu acho que ele pode decidir a Libertadores. Se você falar pra mim, quem você vota como melhor jogador da temporada do Flamengo? Eu nem penso, eu voto no Arrascaeta. Pra mim, com alguma sobra. Mas eu acho que a característica do jogo, quando você olha o poder do elenco do Flamengo, pode pedir uma coisa diferente ou, no mínimo, você torna o time... o melhor jogador? Com bola. Mas o Arrascaeta esse ano é um Arrascaeta diferente. O próprio Bielsa falou, é um outro jogador. Libertadores, 9 jogos, sim, mas 2 gols, nenhuma assistência. Sim, mas é a dificuldade do jogo. O que ele condiciona o adversário? Muito. Agora, você acha mas você acha que jogando com 2 atacantes de velocidade, de muita força e qualidade pelo lado, mais um... Eu acho que os dois... E com o atacantes... Jorginho, Samuel Lino, e com o Jorginho, Saúl e Niguez. Se os 3 estiverem em forma, você não esquece isso. Jorginho, Saúl e Niguez e Pulgar por dentro. Você acha que não tem muita qualidade para condicionar o adversário de nível técnico tão inferior ao Flamengo? Mas aí você está entrando com uma retranca danada, né? Você está jogando os 2 volantes aqui. 2 volantes, 3 volantes, né? Ou uma outra opção. 3 volantes. Jogar com 3 volantes, 2 jogadores de lado de campo e um jogador só na frente. É que o Saúl é volante meia, né? Jogou em todas as posições. Sim, mas estou dizendo, são 3 jogadores Para não ficar confuso, como é que seria o seu Flamengo no meio campo à frente? A gente debateu isso ontem no Linha, né, Vitor? Isso. Eu jogaria com um 2-3-1. Tá? E o Flamengo adapta fácil. Fala os nomes. Jorginho e Pulgar, os 2 volantes. Luiz Araújo, direita. Lado esquerdo, Samuel Lino. Saúl por dentro. Se não tiver Pedro, Plata adiantado. Outra opção, para manter o Arrascaeta. Arrascaeta por dentro. Saúl do lado de campo, para ter mais marcação. Tira o Samuel Lino nesse caso. Tá? O Saúl joga mais fácil pela esquerda que pela direita. Luiz Araújo e Plata. Você vai precisar fazer o contra-ataque. Nossa, você vai precisar 3 caras para fazer o contra-ataque. Mas jogo em passe de qualidade longo. Mas passe de longo... eu entendo os argumentos do Birner. Eu acho assim, que primeiro, observando o Felipe ao longo do ano, o Felipe não vai mudar a estrutura tática da sua equipe. Não, mas tudo bem. Ele não vai mudar. Não vai ser agora contra o Racing no último jogo. Eu vou mexer em tudo aquilo que eu criei a memória fotográfica e automática na cabeça. Numa função só, porque com o Plata lá não já jogou. Se você coloca o Saúl aberto pelo lado esquerdo, com o Plata, com o Jorginho, você muda todo o Samuel Lino. Você está mudando toda a segunda opção. Sim, mas você está mudando toda a estrutura de um time que ele treinou o ano inteiro, que ele colocou na memória automática do jogador fazer determinados movimentos. Lembrando que o Saúl seria o Gerson do outro lado, tá? Para fazer uma comparação. Sim, mas não foi o Flamengo que engrenou. O Flamengo que engrenou foi com o atacante pelo lado. Mas o Gerson jogava pelo lado direito e fechava por dentro. O Saúl você colocou pelo lado esquerdo. E fecha por dentro. Mas aí a perna é diferente. A perna do Saúl é a esquerda, então ele vai ficar olhando para lá.
Ele vai ficar olhando para cá. A do Gerson, ele vai procurar o fundo. Porque jogou muito por ali, acho que adapta Sim, fácil. mas é que eu tô te dizendo. Uma coisa é se adapta fácil. Num jogo como esse, como o Racing, você não pode usar um jogo desse para se adaptar taticamente ou colocar uma nova tática sem você treinar, ter tempo para treinar, ter tempo de adaptação. Você mexe numa estrutura, né? Eu entendo o seu... Se der errado no começo, um abraço. No começo, nós não falamos do Abel, do Palmeiras? Sim. Porque Essa assim... formação do Birner, ela tira o Carrascal do time, hein? Sim, não, mas Depois do que o Carrascal fez eu acho que no ele Maracanã, mexer muito, você vai né, tirar o cara do time? Melhor que colocar o Carrascal no lugar do Samuel Lino aí, que joga quem tá melhor. Eu acho que o Carrascal foi o melhor jogador do Maracanã. E ainda mais pelo fato dele não jogar no sábado. Mas aí você perde. E tem uma vantagem dele que eu não tinha pensado, que ele tá habituado a jogar na Argentina, porque ele passou lá, não passou bem, mas o que eu acho, Isso, por exemplo, tem razão. tirando o Samuel Lino e colocando o Carrascal, você não vai ter velocidade, você vai ter um time que vai ter que ficar com a bola nos pés. Só que aí você tá esquecendo, uma coisa é o Flamengo, outra coisa é você olhar para o time adversário, que é o Racing, que não vai deixar você jogar. Mas não é um time de posse de bola, é de pressão, contra-ataque e bola aérea. Sim, mas é um time que não vai deixar você jogar, é um time que te pressiona o tempo todo, é um time que é intenso. O Maravilha Martínez, ele vai brigar com os zagueiros lá na frente lá. Como é que Talvez vai fazer? apanhe da bola, né? Porque no meu modo de ver... E de Maravilha só tem o Apanhou bastante. Sim, apanhou bastante, mas o ano passado foi campeão da Sul-Americana e está disputando com o Flamengo, que a gente fala que o Pascoal brinca, incomparável, que a gente fala que eu acho que o Flamengo vai ganhar lá, tá? Que tem o melhor elenco. Eu também eu acho que o Flamengo pode fazer um bom jogo. Acho que vai ganhar. Eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar em qualquer lugar pelo elenco. Que eu achava que o Palmeiras fosse pelo elenco que tem. Deu ruim. Mas essa coisa que nós falamos aqui, é o melhor elenco? Concordo que é o melhor elenco. Você tem em várias posições, você tem 2 jogadores com qualidade e você pode mexer. Mas isso não te dá garantia de você ser sempre o melhor. No jogo do Maracanã, para mim, o Flamengo não foi aquele Flamengo espetacular. Sim. Não foi. Foi superior ao Racing, mas não foi espetacular. Mas não foi espetacular. Criou oportunidades. Eu também não acho que o Felipe precisa fazer o goleiro para ganhar. O goleiro do Racing foi sensacional. Só que assim, a gente tem que levar uma coisa... aqui é o Rio. Outra coisa é o ambiente na Argentina. É o que o treinador falou. Falaram que era o melhor time, falaram que é isso, que é aquilo. Nós vamos passar. É a forma... Eu trabalhei no jogo lá contra o Corinthians. Né? Nos 2 jogos eu fiz o jogo do Corinthians. Semifinal da Sul-Americana do ano passado. O ambiente no estádio é sensacional. E esse time é um time que o tempo todo. Agora, o Flamengo pode aproveitar uma ausência, para mim, que é importantíssima e a cara, para mim, é o jogador, é o Racing. É o cara que, para mim, personifica o Racing, que é o Sousa. Porque o Sousa é o cara que arma o time taticamente, é o cara que tira a sobra, por exemplo, do Arrascaeta. O Arrascaeta tentava jogar, ele era o zagueiro. Aí o Arrascaeta ficava ali nas entrelinhas, ele saía, diminuía o espaço do Arrascaeta, então cortava a linha de passe. Vai fazer uma falta, né? Então, assim, eu acho que esse cara vai fazer uma Agora, falta para a gente voltar para o Campeonato Brasileiro, ainda, de alguma maneira, Rafa, ligando com o jogo de quarta-feira na Libertadores, o Racing não vai jogar no final de semana porque tem eleição para presidente no país, eleição presidencial argentina. O Flamengo vai ter esse desgaste. Um ou outro titular vão estar em campo. Você acha que isso, de alguma maneira, faz o Felipe pensar ainda mais na escalação inicial? O fato de saber que o adversário vai estar completamente descansado? Eu acho que sim. Eu acho que tudo interfere no planejamento específico para o jogo. É evidente que o fato do Racing não entrar em campo é uma vantagem para o time argentino. O Flamengo vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, tem sempre risco de lesão, independentemente de serem titulares ou reservas. São jogadores que podem ficar com uma avaria, um ou mais, e isso tornar o Flamengo mais desfalcado para o jogo de quarta-feira e tudo mais. Agora, eu acho que isso acaba pesando menos na medida em que o fato do Flamengo ter a condição de revezar o seu time titular e colocar em campo contra o Palmeiras para jogar como titulares, contra o Palmeiras, contra o Fortaleza, jogar como titulares, somente aqueles que estejam seguros fisicamente, isso também encurta o problema que é o jogo contra o Fortaleza. Existe um problema? Existe. Embora o jogador de futebol seja condicionado teoricamente do ponto de vista físico, para jogar quarta e domingo. A condição do atleta profissional é esta. Há casos
em que você tem um esgotamento maior, cada biologia reage de uma maneira mediante a sobrecarga de atividades, e aí esses casos merecem um tratamento específico. Agora, no geral, a regra é o jogador ter condições de jogar quarta e domingo. Mas partindo do princípio que o Flamengo faz na Argentina, um jogo que vale a sobrevivência na competição que para o torcedor é a mais importante da temporada, entendo que o Felipe faça algumas rotações. E evidentemente que ele vendo o adversário sem passar por esse mesmo percalço, isso vai ter algum impacto no planejamento dele, Felipe Luiz, para o jogo. Agora, eu não acho que o Flamengo vai mudar a sua característica para jogar na Argentina. Eu acho que contra o Fortaleza, com o time que colocar em campo, tem a obrigação de vencer. O time reserva do Flamengo, com alguns reservas dos reservas do Flamengo. O Flamengo é melhor do que o Fortaleza, independentemente do jogo ser fora de casa. E acho que contra o Racing, o Flamengo tem que manter a sua estrutura de proposição, de tentar ter a bola, sabendo se impor, jogando com a bola e não deixando o adversário tomar as rédeas da partida, como, por exemplo, fez contra o Estudiantes. A última linha de corte do Flamengo na Argentina pela Libertadores, ela foi recente e ela foi muito preocupante. Talvez tenha servido de lição para que não se repita esse cenário no jogo do meio de semana. Família, vamos encerrar o vídeo aqui, né? Vamos dar nossa opinião. Cara, essa rodada tá favorável ao Flamengo, viu, velho? Na moral, com todo respeito aí, máximo respeito aí pelo Fortaleza, mas a gente sabe que o Flamengo é um elenco, né, muito forte. Claro que o Fortaleza também pode dificultar, isso é óbvio, né? Ele quer sair lá do rebaixamento. Talvez, em teoria, seja um jogo mais difícil até que o próprio Palmeiras, porque a gente sabe, né? A gente já viu aí vários times de baixo aí ganhando por de cima. É difícil? Eu acho que o Flamengo não perde pro Fortaleza. E eu acho que o Palmeiras e Cruzeiro vai empatar, cara. E aí o Flamengo retoma a liderança. Por quê? Cara, o Cruzeiro ainda sonha com título, pô. Matematicamente ele tem chance, pô. Ele tem chance matematicamente, né? Ele tem chance. Vamos dar uma olhada aqui olha lá, o Cruzeiro, ele tem 56 pontos. Tá difícil, né? Tá 5 pontos atrás do Flamengo e 5 atrás. Assim, ele ainda tem chance. Se ele ganhar, ele vai a 59, cara. E o caso do Flamengo... Olha, se ele ganhar do Palmeiras e o Flamengo empatar, o Flamengo é líder. Pronto. E, cara, o jogo vai ser difícil pro Palmeiras. O Palmeiras tá com mais dificuldade na tabela, a gente fala. Esse jogo mesmo aí, esses três aqui, ó, cara, vai ser uma briga boa esse final de semana, cara. O Fortaleza, né, é o penúltimo colocado, tem 24 pontos. Agora é assim, vamos prestar atenção. O Fortaleza tem 24 pontos. Se ele ganha, ele passa o Juventude. Tô só dando, pelo amor de Deus, não entendo direito. Tô só fazendo uma comparação, viu? Pois, o cara tá anti-Flamengo. Não sou anti, eu só tô falando aqui. Então as chances deles são remotas, né? De não ser rebaixado. Então é complicado o jogo pro Fortaleza, cara. Pegar o Flamengo assim. E o Flamengo, 61 pontos. Tem uma vitória a menos, né? Mas caso o Palmeiras empate e ele ganha, ele vai empatar o número de vitórias, vai ficar com 62. Caso, um exemplo, se o Palmeiras perde e o Flamengo empata, um exemplo, o Flamengo já é líder, né? Pela quantidade de pontos, mas vai continuar ainda com a vitória a menos. Então, o ideal seria o Flamengo ganhar e o Palmeiras, de repente, empatar. E aí, o Flamengo iria para 64 pontos e o Palmeiras ficaria com 62, né? E o Cruzeiro ficaria logo fora da briga. Que a briga vai ser entre Flamengo e Palmeiras mesmo, cara. Não tem jeito, né? Mas quem sabe o Cruzeiro aí não ganha pro Palmeiras, né? E dificulta mais a vida dele, facilita a vida do Flamengo, né? Seria muito bom essa combinação de resultados. Mas a gente sabe que futebol não é lógico, né? Futebol é loucura, meu. Loucura total. A gente já viu vários casos aí que a gente pensa uma coisa e depois é outra. Então a gente tem que ter os pés no chão, não ter oba-oba, respeitar o Fortaleza, chegar lá, descer a porrada neles, garantir mais 3 pontos e voltar de lá com mais 3 pontos, independente. O Palmeiras joga amanhã, né? Às 8h30, domingo, né? Então, o Flamengo, como o time joga primeiro, né? Passa a responsabilidade para quem vai jogar depois, né? Então, o Flamengo joga hoje, né? 7h30 da noite, sábado. Então ele joga a pressão, se ele ganhar hoje, ele joga a pressão para cima do Palmeiras, né, pessoal? Mas a gente sabe que futebol a gente tem que fazer nossa parte para depois secar. Ganhamos hoje 7h30
e depois ligamos o secador nas pepas. Esse cara é onda. Eu falo assim, vai, brincadeira, eu não gosto de ficar criando polêmica, não, mas ganhando hoje é um passo grande, né? E pensar na Libertadores após o jogo de hoje é uma coisa de cada vez. Os caras já estão falando aí já do jogo de quarta. Eu prefiro pensar hoje. Hoje é sábado, o Flamengo ganha, só passa o Palmeiras e joga a responsabilidade pra cima deles, beleza? Se eles empatar, eles já sabem o que acontece. Tamo junto, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Se gostou do vídeo, senta o dedo no like, se inscreva no canal, deixa o seu like, comente suas opiniões, que eu fico muito agradecido. Isso ajuda muito ao nosso canal aí, que voltou aí devagar, né? Um vídeo por dia, não tem condições de estar postando 3, 4, porque o YouTube não tá entregando um direito, que dirá vários. Mas os conteúdos, tento trazer sempre conteúdos ricos, né? Várias coisas agregadas sobre o Flamengo. Espero que você tenha gostado aí. Se não gostou também, tudo bem. Pode dar o dislike, que não tem problema não. O dislike não vai fazer diferença, que às vezes é 1 em 100. Tamo junto aí, se cuida, abraço no coração. E hoje é 2-1 Mengão, 2-0. Vou apostar 2-1, porque não vou também desmerecer não, porque o Flamengo tá com desfalques e também o Fortaleza quer sair do rebaixamento. Não vai ser um jogo fácil, não vai ser. Se for fácil, melhor. Mas eu já prefiro ir logo pelo certo, que é o jogo difícil, como sempre é o brasileiro.